E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Antônia e eu faço parte do PET Engenharia Elétrica da UFSM. Bom, essa aqui é a nossa segunda aula sobre o LaTeX. E basicamente nela a gente vai aprender como a gente cria um documento. A primeira aula, só para dar uma revisada, basicamente a gente aprendeu como a gente prepara um documento. Ou seja, a gente aprendeu esses pacotes e para que serve cada um, como a gente deixa tudo bem estruturado e como a gente também faz esse título aqui que está mostrando aqui no PDF. E nessa segunda aula, a gente vai aprender o que vem depois disso, ou seja, o que vem no nosso documento. Eu vou ensinar alguns códigos básicos que são bons a gente saber para a gente saber se virar e estruturar bem o nosso texto. Então, para iniciar, a gente vai deixar essa parte de cima, que é a preparação do texto, para lá. A gente não vai mexer nela mais, porque a gente já vai ter o nosso título feito e a gente vai ter os pacotes que a gente vai utilizar durante todo o nosso texto. A gente vem aqui para o Begin Document, que basicamente a gente vai iniciar o nosso documento, vai iniciar o nosso texto. Um comando que é bastante importante é esse Make Title. Nele a gente vai fazer com que esse título aqui apareça. Ou seja, se a gente tirar ele daqui e a gente recompilar, vai possivelmente aparecer isso daqui que vai ser a nossa aula. Ó, o título saiu. Mas se a gente vir aqui e colocar o Make Title de novo e recompilar, o nosso título vai voltar. Ok. Então, basicamente assim, a gente começa o documento e faz o nosso título aparecer. Depois disso, é comumente utilizado em alguns documentos maiores separações dos assuntos que vão ser abordados. Para isso, a gente vai ver os tipos de separações. O nosso documento ele pode ser separado por partes, por esse comando /part, e aqui a gente vai colocar o nome. Vamos supor que aqui, como está escrito no PDF, a parte 1. Então, a parte 1 eu quero que ela se chame Introdução. A gente vai colocar aqui Introdução. A gente vai recompilar e aí a gente vai poder ver no PDF que agora a nossa parte da introdução. Ela é uma letra bem maior para dar destaque porque é a nossa primeira parte. Basicamente, essas separações, elas estão por ordem. Ou seja, o que vem mais importante primeiro são as partes, depois disso vão ser as seções, que é esse /section. Nele a gente vai separar a nossa seção e vai escrever um nome para ela, que eu coloquei seção, mas a gente pode colocar, sei lá, pode colocar desenvolvimento. Então a gente recompila e aqui nesse 2 vai estar o desenvolvimento. Aqui vai estar esse 2 porque em seções eles já vão separar 1, 2, 3, já vai deixar tudo separadinho. Por exemplo, eu aqui para iniciar, eu botei uma seção para poder introduzir os tipos de separações. Então ela está como 1. Aí nos tipos de separações eu coloquei a parte, que vem primeiro, então a parte 1. Por isso que aqui está esse 2, porque essa aqui é a segunda seção que está aparecendo no meu texto inteiro. Então, aqui a gente vai ter a parte seção. Se tu quiser aprofundar um pouquinho mais, ou seja, como tem essa 2.1 aqui no PDF, vai ser a subseção. Dá para chamar de subseção. Que aqui vocês também podem dar o nome que vocês quiserem. Para caso vocês queiram especificar mais um pouco. E caso ainda queira especificar mais um pouco, a gente bota a subseção, que aí é esse 2.1 e ponto 1 de novo. Basicamente, esses são os tipos de separações que a gente tem no nosso documento. A gente pode dividir ele por partes, pode dividir ele por seções e ir aprofundando a partir disso. Caso seja necessário, é um documento muito grande, um artigo e tudo mais, e tu queira fazer algum sumário, o sumário ele já faz sozinho, ele pega todas essas separações aqui que tu já fez, e ele basicamente só joga todas elas lá. Para isso, tu tem que usar esse comando aqui, ó, o Table of Contents. Tu bota /Table of Contents e aí tu vai ver aqui, ó, ele vai criar o sumário sozinho
E ele colocou todas as minhas seções, partes, subseções, tá tudo aqui, ó. Ele colocou, ó, por exemplo, os tipos de separações aqui como 1. Aqui ele colocou 1, que é a parte 1. Ele colocou a introdução, depois ele colocou 2, o desenvolvimento, e ele ainda especificou o 2.1. Se a gente for aqui para o lado, ele já vai colocar o número da página, onde está situado cada seção. Então, não precisa nem se preocupar com o teu sumário, ou como tu pode fazer ele, é só tu botar o comando /table of contents. E tu vai ter o teu sumário pronto com as tuas seções, tuas partes, desde que tu tenha separado isso direitinho no documento. Bom, a nossa próxima parte é como tu pode pular linhas e colunas. Para pular linha, tu usa o Newline. Então, tu pode escrever um texto aqui, vamos supor oi, e aqui, digamos que tu queira responder com um olá. Tu tá vendo que quando tu escreve ele tá na mesma linha, mas a gente tem o comando Newline. Então, quando a gente for recompilar, aqui nesse pular linhas e colunas, vai aparecer, ó, oi, ele tá como parágrafo, porque ele é o primeiro parágrafo depois da subseção, e aqui embaixo vai estar o olá. Caso vocês queiram que o olá esteja, tenha um parágrafo antes, digamos um tab antes, tu bota /par, e aí tu recompila. Aí, ó, ele vai ser como se ele fosse um novo parágrafo, ou seja, ele vai estar para o lado também. A mesma coisa serve para new page. Eu fiz isso lá em cima. Essa new page aqui, ó. Aqui em cima eu tenho o título. E eu não quis que viesse logo em seguida as minhas seções. Eu quis deixar uma página só para o título. Então, o que eu fiz? Eu botei make title, que foi o que fez esse título. E depois eu botei /new page. E essa primeira seção aqui, que é os tipos de separações, ó, ela veio só na outra folha. Então, caso vocês queiram pular linhas, é o /newline. E se vocês quiserem pular páginas, é o new page. Esses são os comandos. Algo também interessante de se dizer é que, por exemplo, se eu for compilar agora esse newline e esse new page, como eles não têm nada para pular, porque não tem nenhum texto, nem nada perto deles, eles podem acabar dando um errinho. Então, como eu não vou usar eles, eu vou basicamente desvalidar eles do meu código. Eu vou deixar eles assim, ó, eu vou botar 1% atrás. Quando eu coloco %, quando eu for compilar, isso aqui não vai compilar junto. Esses dois não vão ser compilados, mas ele não deixa de estar ali. Vocês podem fazer isso para anotações também e tudo mais. Ok. Seguindo, a gente vai ter como a gente pode destacar um texto. Caso tu queira sublinhar ele, colocar em negrito ou itálico, que são os básicos destaques. Se tu quiser destacar em negrito, tu vai pegar o que tu quer em negrito e vai colocar dentro dessas chaves anteriormente com o código textbf. Aí, aqui eu posso escrever qualquer coisa, eu só escrevi o negrito, vamos escrever, sei lá, aula 2, e vamos recompilar. Ó, a aula 2 ficou em negrito. Caso vocês queiram sublinhar o texto de vocês, vocês podem usar o underline antes, e aí o texto de vocês aqui vai vir sublinhadinho. Aqui também, caso vocês quisessem arrumar, vocês poderiam colocar aqui, ó, newline, vou colocar aqui newline, e aí quando a gente fosse recompilar aqui os destaques do texto, ó, ia vir um em cada linha. E de novo, caso eu queira deixar todos eles simétricozinhos, eu vou colocar um /par antes. /par, se bem que o negrito já tem parede. Aqui, ó, /par, e no itálico também, /par. Quando eu for recompilar eles vão ficar todos endireitadinhos, todos na mesma linha, cada um sendo, digamos, um parágrafo diferente. Bom, para fazer o itálico, também tá aqui, é o /text, que aí tu vai ter o teu texto em itálico. É só deixar ele dentro desse parênteses.
Se vocês quiserem usar algum código dentro do parênteses de outro código, pode usar também, que não tem nenhum problema. Seguindo, uma outra parte bastante importante que às vezes é bom para destacar o texto também são as cores. Como a gente colocou pacotes de cor, a gente tem como utilizar elas. Basicamente, as cores que vêm pré-definidas no LaTeX é o preto, o branco, o vermelho, verde, azul, o amarelo, o ciano e o magenta. São as cores pré-definidas, ou seja, vocês podem utilizar essa cor pelo nome. Tem que ser em inglês, porque, enfim, o programa é feito assim, mas essas são as cores pré-definidas. Caso vocês queiram utilizar outra cor, um laranja, enfim, eu recomendo vocês a pesquisarem no Google como vocês podem escrever isso, porque aí você tem que usar a escala de RGB, que é a escala das cores e tudo mais. Então, coloca laranja latex no Google. Ele vai te dar o código que tu vai ter que usar para aquela cor. Então, aqui nas cores, a gente pode escolher se tu quer colocar só uma parte do texto com aquela cor. Tu vai colocar o nome da cor, eu quero que esteja em vermelho, então eu vou colocar red, e aí eu vou colocar o meu texto. Eu vou escrever criando um documento. E a gente vai recompilar. Aí aqui na parte de cores, o criando um documento vai estar em vermelho. E assim a gente pode fazer com qualquer uma dessas outras cores pré-definidas já pelo LaTeX. Se não, a gente tem que buscar a escala de RGB delas e eu falo para vocês, coloca no Google que ele te dá a resposta certinho, da cor que tu precisa. Outro comando que envolve cor é o Page Color. Basicamente, o que o Page Color faz? Ele muda a cor da tua página. Tipo, eu quero uma página de outra cor. Ele vai trocar. Aqui, Page Color, eu quero que essa daqui seja verde. Então, vou colocar green. E a gente recompila. As páginas ficaram verdes, certo? Essas duas aqui ficaram verdes. Se tu quiser voltar para o normal, tu pode simplesmente anular o comando usando o %, que olha só, ele vai estar anulado. Vai voltar tudo ao branco, ou vocês podem colocar Page Color White, que é o branco. E aí fica tudo tranquilo, não mudou nada. Bom, o último item da nossa aula são as listas. Caso tu queira fazer alguma lista, vocês podem usar o comando enumerate, que basicamente tu vai enumerar itens. Então, para te fazer uma lista, tu vai começar esse comando, então tu vai colocar /begin enumerate, e aí tu vai fazer o item, tu vai colocar item, e aí aqui tu vai colocar, vamos supor que tu vai fazer compras, aí aqui tu vai colocar, sei lá, eu quero comprar café, tu vai colocar aqui, o próximo item tu vai colocar arroz, e assim por diante. Tu pode fazer vários e vários itens, só tu colocar /item e escrever o que tu precisa. Tu pode fazer isso por vários e vários e vários itens. Se vocês quiserem colocar item dentro de item, ele também permite. É só tu começar um novo enumerate. Se tu colocar um novo enumerate dentro de um item, ele vai começar outro item dentro de um item. E, por exemplo, acabei a minha lista. Como eu faço para terminar ela? Vocês vão colocar /end enumerate. Basicamente isso. Então, se vocês quiserem colocar um item dentro de um item, vocês vão começar um enumerate e vocês vão terminar ele antes de voltar para o próximo item. Então, aqui eu vou recompilar, só para ver que funciona direitinho a minha lista. E daqui, café, arroz e 3 pontinhos. Bom, pessoal, dessa segunda aula era isso. Espero que tenham conseguido entender todos os conceitos básicos para a gente criar um documento. Até a próxima aula.